Fala, meus considerados e consideradas! E se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Bora ao vídeo! Existe um tipo de medo que é um medo natural. É uma reação do nosso corpo e da nossa mente. É uma necessidade de reagir a uma determinada situação. É quando algo acontece, nós sentimos medo, nós começamos a correr ou começamos a gritar, ou até mesmo nós ficamos parados porque não conseguimos reagir a determinada situação porque nós estamos com medo. Existe uma história bíblica que me chama muita atenção. Logo após de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, ele libera uma palavra de ordem para os discípulos para que eles voltassem para o barco e desse sequência à viagem, que Jesus iria despedir as pessoas e ia subir ao monte para falar com o Pai. E os discípulos não queriam muito ir, mas mesmo assim eles obedeceram à voz de Jesus e eles voltaram e começaram a viajar, começaram a navegar e começou uma grande tempestade. Jesus, logo após de ter subido ao monte, de ter falado com o Pai, ele vai em direção aos discípulos. E algo me chama muita atenção porque Jesus, ele é Deus e todo o poder está sobre ele, está nele. Ele poderia ir voando se ele quisesse, porque todo o poder estava sobre ele e está sobre ele, mas Jesus, ele decide ir andando sobre as águas. Um detalhe que eu falei há alguns segundos, que os discípulos estavam com muito medo. E Jesus, ele começa a caminhar em direção aos discípulos, e os discípulos apavorados, a água que subia, era relâmpago, era uma grande tempestade, e eles sentiram medo. A palavrinha de 4 letras, eles sentiram medo. E quando eles olharam para Jesus, mesmo andando com Jesus, conhecendo a Jesus, eles acharam que o nosso Jesus, o nosso lindo e amado Jesus, era um fantasma. Isso tudo por causa do medo. E em todo grupo, em toda turma, existe um cara que é mais engraçado, que é mais atirado, que pergunta mais, que fala muito, que conversa muito. E dos discípulos, Pedro era esse cara. E todos eles ficaram com medo, mas Pedro lançou a palavra e perguntou: se realmente você é o nosso amado e querido Jesus, libera uma palavra de ordem para que eu desça desse barco e possa andar sobre as águas. E para Jesus andar sobre as águas é simples, porque ele é Deus, nada é impossível para ele. E como Pedro pediu essa palavra de ordem para Jesus, para ele andar sobre as águas, Jesus liberou essa palavra. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Isso não é algo normal, é algo sobrenatural. E Pedro, o foco dele até então é Jesus, e ele está andando sobre as águas. Mas o tempo passa e Pedro começa a tirar os seus olhos, a desfocar de Jesus. Ele começa a observar que a tempestade continua. Isso gerou um medo. A palavra de Deus diz que Pedro, ele teve medo. E por ele ter medo, ele começa a afundar. Mas mesmo assim, Jesus pega Pedro pelas suas mãos e tira ele das águas e diz: homem de pouca fé, por quê? Por que duvidaste? Irmãos, se nós tivermos medo, nós vamos permanecer parados aonde nós estamos. Mas se nós tivermos coragem de confiar na palavra de Deus liberada a nós, nós podemos ir além, nós podemos ir muito longe. Mas basta nós crermos naquilo que Jesus está dizendo para nós. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Segundo estudiosos da palavra, existe na Bíblia 366 vezes a palavra não temas. Ou seja, todos os dias do ano, até o ano bissexto, Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Então cabe a você escolher hoje mesmo, como você quer viver. Uma vida cheia de medos ou uma vida baseada no que Jesus está dizendo para você. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o conselho que eu quero dar para você hoje é confiar em Deus. Não ter medo de tudo e de todos, mas confiar em Deus, porque Ele é a nossa saída e o nosso alto refúgio. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!